Rapaziada, escândalo da arbitragem neste domingo acaba de ser revelado. Vocês conhecem esse árbitro aqui, né? Ramon Abate Abel é o árbitro que vai apitar aí o jogo Flamengo contra o Corinthians hoje pelo Campeonato Brasileiro e saiu essa bomba hoje na manhã deste domingo envolvendo aqui a arbitragem da CBF, né? Vamos dar uma olhadinha aqui porque é polêmica e a CBF tem que tomar uma atitude urgente antes dessa partida. Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação do Flamengo. Tem alguns comentários aqui também da imprensa esportiva. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like. Bora pro vídeo. Vou começar aqui com um corte Deixa o Flamenguista falar aqui. Tá bem interessante esse corte dele. Vamos dar uma olhada aqui. Hoje deu bastante coisa interessante aí. Vou começar aí com Dorival Júnior no Corinthians. Pois é. Ah, mas por que é polêmico o Dorival Júnior no Corinthians? Porque o Corinthians, para contratar o Dorival Júnior, vai pagar para ele 3 milhões de reais por mês, segundo a UOL e outros sites. E ainda tem um mega projeto de contratação de 5 jogadores, onde 3 deles, pelo menos, a nível de seleção brasileira. Aí, velho, aí? E aí? Não é polêmico isso? Corinthians, que deve 2,4, 2,5 bilhões de reais, tá contratando pra caramba, jogador de alto nível, caro. E daí, como é que paga, velho? Como é que consegue? Como é que faz essa conta? Como é que consegue rodar? Ah, mas o Corinthians é gigante. O Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil. Beleza, mas então paga as contas, velho. Mas não paga. Não dá pra entender, velho. Isso aí é um tapa na cara aí de quem faz as coisas certas. Essa que é a verdade. Cara, 3 milhões pro Dorival, eu vou falar a verdade pra você, não vale, tá? Não vale 3 contos pro Dorival. Dorival, pra mim, ó, 500 contos tava bem pago. A 500 conto tava bem pago, mas aí é problema do Corinthians. Não, do Corinthians não, né? Porque o Corinthians não vai pagar. Não paga, então não é problema do Corinthians. Sei lá de quem que vai, sei lá como é que vai ser a vida do Dorival, né? Sei que esse projeto, né, de reestruturação que os caras prometeram pra ele, eu não sei como que os caras prometem, mas os caras botam no papel, né? No papel tudo é fácil. Bota no papel que, ó, dá tudo certo, né? Quando a gente trabalha, a gente fala, ó, preciso de tal coisa, tem que ter tal coisa. Não, no papel, beleza, pode colocar aí, aceita tudo. 3 milhões de reais por mês pro Dorival, mais 3 milhões pro Depay, aí tudo que o Corinthians ganha vai pra conta do Depay. Vai tirar dinheiro da onde, meu? Sei lá, velho, vai entender, né? É uma caixinha de surpresas essa administração no Corinthians. Mas aí o Dorival Júnior, novo técnico, não sabe ainda se ele vai já estar à frente do Corinthians nesse jogo contra o Flamengo. Mas vamos aguardar, né? Meu Deus do céu. 3 pau pro Dorival. Rimou. Vamos que vamos, cara. E a torcida do Flamengo esgotou os ingressos aí também, né? Depois daquela provocada que o Flamengo deu na torcida do Corinthians, né, dizendo que a torcida do Flamengo é a maior do mundo e a torcida do Corinthians é uma das maiores do Brasil, ia ser um mega clássico. Então, a torcida do Corinthians já tinha esgotado os ingressos e agora o Flamengo esgota a sua parte. Então, teremos casa cheia no Maracanã para Flamengo e Corinthians. Jogaço aí que a gente vai ver nesse domingão, ó. Estamos aguardando, tá? E o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, né? Elogiou muito aí o Léo Pereira, velho. Inclusive chamou o Léo Pereira de, até agora, neste ano, o melhor zagueiro do Brasil. Vocês concordam com isso? Eu falar a verdade, eu nunca tinha pensado que, quem que é o melhor zagueiro do Brasil? A gente sempre pensa em atacante, né? Meio campo. Zagueiro, de repente, a gente não quem que é o melhor. No caso dos palmeirenses, vão falar que é o nosso zagueiro lá, o Gustavo Gomes. Mas não é mais, já foi, né? O Gustavo Gomes já deu uma quedinha aí no seu desempenho, tá jogando bem ainda agora de novo, voltou, não tá mais fazendo as cacas, mas ainda não tá muito perto daquilo que a gente é acostumado a ver ele, não. Portanto, começar a analisar melhor aí quem são esses zagueiros do Brasil aí, vamos ver quem que é o melhor. Eu achava que era muito bom o Léo Ortiz, né? Pra mim o Léo Ortiz é melhor que o Léo Pereira, mas o Davi Luiz, em entrevista recente, falou sobre a concorrência dos zagueiros, tá? Falando que, ó, essa concorrência que faz eles crescerem, né? Lá, a concorrência interna dos zagueiros lá no Flamengo. Hoje, por exemplo, para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora e os outros dois jogaram muito. Hoje que no último jogo aí do Flamengo, né? Na altitude.
Então, para mim, é isso. Ter um elenco completo, equilibrado e eu poder depois escolher e a equipe ser forte, independente das peças que faltem. Que para ele, o Léo Pereira não jogou, é o melhor zagueiro do Brasil, o zagueiro que ele tem no elenco, não jogou e mesmo assim os outros dois jogaram bem. Esse foi o elogio do Felipe Luiz. E agora, o que você acha? Eu lembro de teve uma época aí que ninguém queria o Léo Pereira, aí de repente ele começou a namorar aquela menina lá, esqueci o nome dela, uma influencer lá, uma loirinha, e aí melhorou, Caroline, né? Melhorou o futebol do cara, o cara, porra, nossa, deu uma mudada, fez bem pra ele o amor, que é verdade, né? E aí a torcida começou a abraçar mais ele. Realmente tem jogado muito bem o Léo Pereira, não tem feito nenhum erro. Ele teve uma época aí que cometia alguns erros, a galera pegava demais no pé dele. Agora acabou, tá praticamente apagada essa história. Léo Pereira é outro hoje, tá? Então até o Davi Luiz, o Felipe Luiz aí elogiando, tá? Mudando. O Juca Kfouri fez uma observação aí no UOL. É até interessante, tá? O Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique do Flamengo tá sofrendo aquele problema lá na justiça sobre as apostas, né? Questão do cartão amarelo e tal. Tem print com o irmão dele, de conversa. O negócio tá bem, bem grave, né? E após esse indiciamento, o Juca Kfouri, ele tá linkando, ele tá observando que quando foi indiciado o Bruno Henrique, que é um cara muito querido dentro do Flamengo, por todos, o Flamengo caiu de rendimento. Que foi, coincidência ou não, é uma observação que ele fez aqui no blog dele na UOL, tá? Falou assim, ó, há um equívoco em relação ao Bruno Henrique. Eu não consigo entender um cara com a sensibilidade de Felipe Luiz escalar esse rapaz. A queda é brutal e só pode ser. Ele disse que logo que foi escalado, indiciado, caiu a queda. Eu mantenho a minha excelente impressão do trabalho dele, que só poderá ir mais para cima. Agora, ele está errando numa questão que contamina o time todo, porque Bruno Henrique é queridíssimo pelos jogadores. É um cara tido e havido como muito legal. Está na cara que cometeu uma ingenuidade, uma ignorância, essa coisa do despreparo, tudo isso. Mas tem um problema que contamina o resto do time. Esquece o Bruno Henrique, deixa ele fora. Segundo o Juca Kfouri, não deve escalar. Agora eu vou falar a verdade, eu não sei bem se é bem por aí, né? Tá com problema, todo mundo se solidariza, e não é porque ele vai estar jogando ou não que a galera toda vai cair o rendimento, porque ele tá falando que o time todo caiu o rendimento, não só o Bruno Henrique, né? Então eu acho que não tem muito a ver, porque se tá todo mundo amigo dele, solidarizado, vai cair o rendimento com ele em campo ou sem ele em campo. Esse é o fato. O que deve ser feito é um trabalho de psicologia com todo o grupo. Se realmente for isso que está acontecendo. Vamos ver agora no jogo contra o Corinthians, nesse domingo, como é que vai ser, né? Se o Flamengo continuar, né, não rendendo tanto quanto está todo mundo esperando, como aconteceu nas últimas 3 partidas, aí realmente tem que se pensar em alguma coisa mais séria aí. Tem que ver, né? Tem que realmente começar a procurar todos os eventuais motivos, né? Pode ser psicológico também, normal, acontece. Beleza? Rapaziada, essa polêmica, esse escândalo na arbitragem do futebol brasileiro, né? É uma vergonha uma situação dessa, né? Vamos dar uma olhada aqui no que o Benja falou, olha só. Vou te falar, vocês viram o gol que o árbitro anulou do Fortaleza contra o Sport? Gente, tem o VAR, cara. Tem o VAR. Ozzy, o que você achou? Buddy, o que você achou? É isso, cara. A reação dos cachorros aqui é a mesma. Não tem o que fazer, esquece. É mais um erro. Mas, gente, pergunto de novo. Cadê o VAR, cara? Tudo bem, o Sport foi super prejudicado nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão. Mas hoje foi a vez do Fortaleza. Absurdo. O absurdo é ter o VAR, né? E ainda não fazer nada. Olha isso aqui pra quem não viu, ó. Olha isso aí. Olha aí. Absurdo, né? Absurdo. O Flamengo tem que ficar de olho nessas situações aí pra não deixar acontecer com o Flamengo, né? Está aí, mas não sabe se vai jogar, né? Porque agora tem a volta do Léo Pereira, foi poupado no jogo da Libertadores. Então o Flamengo tem 3 jogadores ali praticamente do mesmo nível na zaga para escalar. E é possível que o Danilo fique no banco nesse jogo para a entrada de Léo Pereira e Léo Ortiz.
na dupla de zagueiros, né? Tem a volta do Michael, né? Que não esteve na altitude, né? O Michael não esteve, né? Foi o De La Cruz, o Alan, né? Que tem problemas. O Michael, eu vou checar já, que eu fiquei na dúvida agora aqui. Michael e Alan, que eu me lembro, mas eu acho que o Michael não foi. E há uma possibilidade, né? Pelo menos há quem tenha a expectativa de o Pedro iniciar pela primeira vez um jogo. Enfim, de toda maneira é um Flamengo forte, aí com Plata possivelmente também à disposição, mas sem Alexandre, um Flamengo bastante forte aí e quase completo para chegar contra o Corinthians. Um Flamengo muito forte, que eu acabei de dar uma olhada aqui no GE. Michel ficou no banco, tá? Acabei de dar uma olhada aqui no GE e o Felipe cogita os 3 atrás, hein? E dá mais liberdade. Zagueiros, 3 zagueiros ali, com o Danilo mais pelo lado, o Léo Ortiz por dentro com qualidade de passe e o Léo Pereira também, que são, assim, 3 jogadores do mesmo nível. E aí você dá mais liberdade pro lado direito, pro Wesley, que pra mim é um avião. E o Flamengo, ele tem essas opções, né? Logicamente, ele pode também começar com 2 zagueiros. Mesmo o Ayrton Lucas, né? Você dá ele uma liberdade ali, que o Ayrton Lucas, todo mundo sabe, ele é muito melhor atacando do que defendendo. E ele pode ter algum benefício também por um esquema com 3 zagueiros, né? E essa variação tática o Flamengo ele consegue porque tecnicamente seus jogadores são jogadores que são assim, muito importantes e que se não são titulares, com certeza fazem parte de todo um contexto. Porque o Flamengo, as trocas do Flamengo mudam um jogo. Você pode ver que quando sai o Michael, forte, né? Entra o Cebolinha. Quando sai o Plata, entra o Luiz Araújo. Então o Flamengo tem essa gama de opções. Sai o Bruno Henrique, entra o Pedro. que dá ao Felipe Luiz de pensar em 3 zagueiros, ou talvez 2 volantes e um meia. Mas tem um, para mim, que não tem como substituir, é o Arrascaeta. Não tem, dentro do elenco do Flamengo, um jogador que consiga substituir o Arrascaeta, que para mim, um jogador totalmente diferente de todos os outros que o Flamengo tem no elenco. E criar no Maracanã de novo, né? Pelas informações passadas aí pelo Edson, mais de 60 mil ingressos vendidos, né? Em débito, né? O Flamengo não estava conseguindo encher o estádio, havia uma reclamação constante da torcida pelos preços que vinham sendo praticados. Dessa vez, nesse jogo contra o Corinthians, pelo menos o Maracanã vai voltar a estar cheio, né, Jéssica? É sempre um combustível a mais aí para o Flamengo. Um jogo desse tamanho tem que ter a torcida em peso no estádio, porque a gente sabe que é o enfrentamento de 2 equipes muito grandes, muito pesadas e que todo apoio conta, né? Todo grito da arquibancada conta e o Maracanã lotado ele tem outra mística, outra atmosfera. Mas fico pensando, né? Eu acho que o Felipe ele deve estar tentando descobrir ou imaginar qual é o Corinthians que vai a campo, se vai ser aquele Corinthians que fazia aquele 4-4-2 com o Losango, ou se é o Corinthians do último jogo que jogou no 4-3-3 com o Romero. Como o Romero fez gol, a tendência é que ele volte, que ele continue sendo titular. Ganhou confiança. Porque aí se o Romero joga, já é um Corinthians com 3 atacantes. Acho que isso influencia muito nessa estratégia dos 3 zagueiros, porque se é o Corinthians com o Losango no meio, favorece ainda mais essa agilidade, né? essa presença ofensiva dos lados do campo do Flamengo, porque fica difícil marcar com o losango do adversário. Então, acho que tudo isso é uma estratégia que deve estar passando pela cabeça do Felipe Luiz para tentar montar esse Flamengo. Fato é que tem muito repertório, fato é que tem muitas peças para fazer esse jogo acontecer. E é claro, o que se espera nesse momento ver do Flamengo é um time que transforma aquele volume, que é a coisa que está acontecendo há muitas rodadas, em gols. Bom, e para a partida contra o Corinthians, o Flamengo tem 2 desfalques, 2 reforços e uma dúvida para esse jogo, né? Vamos lá, o Flamengo está pronto para o jogo deste domingo contra o Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Flamengo vai a campo com 2 desfalques e 2 reforços, além também de uma dúvida, né? Os desfalques são Vinha e o Alexandro, reforços de De La Cruz e Alan, que retornam, né? E a dúvida fica por conta de Plata. Vou fazer testes aí antes da partida para saber se tem condições ou não de ir para jogo por conta de um edema no joelho que ele sentiu contra a LDU, né? Alexandro vai para o 3º jogo seguido sem entrar em campo, com edema na coxa, desde o Vasco, não jogou contra o Vasco, nem contra a LDU, e vai ficar de fora agora contra o Corinthians também. A bola rola para Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, 6ª rodada, jogo importante, Flamengo a 2 pontos do Palmeiras, hoje às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. O pré-jogo começa às 15h10 no Premier e
no Premiere começa antes, né? Na TV Globo começa às 15h10 deste domingo. Já coloca o seu palpite, a sua escalação principal para essa partida. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.